Olá, eu sou Jason Sama e o meu canal é focado em fazer análise dos primeiros capítulos de manhwas desconhecidos e no final do vídeo ver se é recomendado vocês lerem ou não. E se você gostar desse estilo de vídeo, não se esqueça de subscrever no canal para não perder nenhuma recomendação minha. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No mundo que era dominado pela guerra demoníaca, um herói havia surgido para derrotar o Tinhoso, e com a morte do bicho, finalmente veio a paz. Mas pelas pessoas terem vivido uma época muito difícil, elas gastaram muitos esforços para achar novos heróis para o futuro. E com isso, foi criada uma academia para pessoas talentosas de todo o mundo. Você pode ler essa obra é uma bosta. Quer ver pra essa obra? Quando é que você te bate? Essa obra é chata pra caralho. Quem estava a receber-se todo o hate é o nosso protagonista, e ele era escritor de uma webtoon. A sua webtoon estava aí tão mal que enquanto ele lia os comentários, ele deu um AVC. E ainda foi de arrasta pra cima. Do nada, apareceu uma garota ao lado do espírito do Prota. E ela diz que o nome dela é Kim. A Kim explica que veio do DGI, que é o Departamento de Gerenciamento de Almas do Inferno. Ela vai entregar uns documentos para o Prota assinar. Mas o Prota estava tipo, tá gozando com a minha cara, doido. Sério, como ri de pressa alta só por ler meus comentários. Tá duvidando, é? Olha ali então. A Kim explica para ele que esse contrato que ele está a assinar serve para que ele resolva seus pecados para poder ir no céu. Só se ela aceitar, é claro. E o pecado que ele cometeu foi escrever histórias péssimas. E ainda por cima largar elas no meio. Que tipo de sistema de pecados é esse? Fala isso por senhor Deus, parceiro. E para resolver os seus pecados, ele precisará escolher uma das 6 obras para entrar como um personagem aleatório e sobreviver até o final da obra. Faz sentido. Faz muito sentido. Aqui dá os parabéns ao Prota por ele receber uma punição que mais parece uma recompensa. Mas o Prota explica que isso depende muito da novela que ele escreveu. Porque quase todas as obras que o Ambício tinha feito, tudo estava errado no final. Mas o Prota ainda tinha uma esperança, que era a obra mais recente que ele estava a escrever, que era basicamente uma história sobre pessoas estudarem num colégio de magia. Então, ele não tem a escolha a não ser aceitar essa. O Prota já acha isso muito irônico, porque em primeiro lugar, essa é a obra que fez ele jogar no Vasco. Mas depois ele pensou o seguinte: o bicho final dessa obra já morreu mesmo? Esta é a minha melhor opção. Mas algo nesta obra não está certo. Está a demorar muito. Vou tentar para a cidade dos mortos. Não, toma, me vê para essa bodega aí. Nem precisa repetir. Te desejo boa sorte. O quê? Falou! Que merda foi essa? O Prota foi teletransportado para o livro dele no instante. E ele ficou surpreso em como esse lugar onde ele estava era muito luxuoso. E pelos vistos do Prota nesse mundo ele é um porno. Tô zoando, ele é um demônio. Do nada aparece uma janela de status para o Prota, que mostra todos os seus atributos, como altura, poder mágico, raça, tamanho do pinto. E era de 20 centímetros. Até o Prota fica confuso, o tamanho e poder que ele tem embaixo das calças. Dando uma boa olhada na janela de status, o Prota percebeu que o nome dele é Valier. E olhando um pouco mais para suas habilidades, ele deu conta que tem a habilidade da dominação de demônio, o que faz ele perceber que não é um demônio normal, mas sim um redemônio. E do nada, acontece uma explosão enorme lá fora e o Prota é jogado contra a parede, com Valier ainda um pouco confuso. A janela de status mostra que ele está no evento da destruição do reino demoníaco. E a missão dele, em primeiro lugar, é escapar do castelo do rei demônio. Oh meu Deus, um homem verde, melhor escapar daqui. Corre, negada! Prota só correr dali o mais rápido que possível, enquanto todo o castelo explodia. O Prota do lado começou a xingar aquela rapariga do início do vídeo por meter ele a ser nada mais nada menos do que o filho do rei demônio. Ele percebeu isso pois o rei demônio e o herói estavam nesse momento numa batalha. E esse é o prólogo da obra dele. O rei demônio e o herói morrem juntos por causa da explosão do castelo. E no final, a vitória acaba sendo dos seres humanos. Mas pelo Prota ser o filho do rei demônio, se ele fosse capturado por eles, ele com certeza ia morrer de novo. A minha vida aqui é uma desgraça. Ele parou para descansar um pouco e viu que estava ao lado do armazém. Então, ele entra lá com a esperança de encontrar algo que o ajuda a fugir dali. Ele procura e não encontra nada de especial. Até ele encontrar um livro, que ele disse ser um livro de pergaminhos mágicos. Então ele decide abrir o livro e procurar alguma magia que ajude ele a sair dali. E no final ele encontra uma magia de teleport. E o Prota já tenta usar a magia o mais rápido possível. Teleportação. O quê? Não funcionou? A magia de teletransporte não terá funcionado por causa de algum tipo de barreira que impede de usar magia de teleport. Perdemos, família.
O prota todo fudido das ideias começa a chorar. E o livro começa a mexer-se sozinho. E dá-lhe a magia perfeita para fugir dali, que era a camuflagem. O Valier usa a magia e fica parecido com um humano. E ele tem um plano de se juntar com os prisioneiros do castelo e ser salvo pelo exército imperial. E depois vazar quando todo mundo estiver distraído. O prota chega na prisão e entra na sala devagarinho. E ele assusta a sala da prisão estar muito quieta. Ele decide entrar melhor na sala e depois ele começa a sentir um cheiro estranho. Ao andar mais um pouco, ele pisa alguma coisa. E essa coisa é uma mão. O protagonista assusta-se e cai no chão. Onde ele caiu estava cheio de sangue. E quando ele olha bem ao redor, vê que todos os prisioneiros estavam mortos. E daí, as coisas começam a complicar. Porque o protagonista nunca escreveu algo assim na novel. Ela era para ser uma novel de comédia romântica. Enquanto Valier estava tonto por causa do susto, ele viu que ainda tinha uma sobrevivente. O prota levanta e pergunta se está tudo bem com ela. E a pessoa não responde. O prota chega perto dela e percebe que a coitada estava tremendo muito. O prota tenta tranquilizar ela, dizendo que ele também é um prisioneiro, e pergunta de novo se está tudo bem. E ela abana a cabeça, dizendo que sim. O prota notou que ela estava próxima ao corpo de uma pessoa que parece ser família dela. E ele pergunta se está tudo bem esperar ajuda aí no sítio onde ela estava. Como a menina não respondeu, ele fica todo sem jeito e diz que ele também está muito assustado. E ele fala também que lá fora tem muitos perigos e será melhor eles ficarem juntos. E depois ele dá uma comida para eles dividirem. E a menina aceita, e ela começa a comer toda a fofinha. Mais tarde, eles são encontrados pelos guardas imperiais, e eles ficam de joelhos a dizer que merecem ser castigados por chegarem tão tarde para salvar a majestade. Meus amigos, a rapariga que estava com o prota é da realeza. Mais tarde, Vale e a princesa são levados para uma base militar que estava em uma cidade próxima. E as coisas aí estavam relativamente bem para o prota, porque metade do plano dele já tinha dado certo. Mas por ele estar com a princesa no castelo do rei demônio, está a prestar muita atenção nele. E por isso, o plano de fuga estava a ir por água abaixo. E mais uma coisa que estava a incomodar o prota era o facto da princesa, e já agora o nome dela é Charlotte, ser um personagem que ele nunca escreveu na novel. Então ele não sabia nada sobre ela. E do nada aparece um cavaleiro que fica a dizer que ele é inútil por não ter salvo a princesa e blá blá blá. E a princesa lhe diz que não faz mal. E ela vira sua atenção para o Vale, agradecendo por ter ajudado ela na prisão. E por isso ela queria ajudar a voltar para sua cidade natal em segurança. Mas o problema disso tudo é que o prota não tem cidade natal, e isso complica as coisas. E com uma palavra errada, ele já podia conhecer Jesus. E vocês perguntam, como é que ele não sabe o nome de uma cidade se ele criou a história? Eu simplesmente não sei, segue o roteiro. Mas pelo Vale ser inteligente, o menino já responde que não se lembra de nada. E a parte engraçada é que a princesa cai nesses papos de Alzheimer. Uma salva de palma aqui pro profissional. Até o prota na mente dele diz que ela é burra. E o Vale esteve a fazer umas análises e percebeu que a princesa iria ser morta. Porque na novela original que o prota escreveu, ela não existia. E ele também não escreveu sobre o plano de fundo que acontecia na prisão do castelo demoníaco. Então, a história inventou uma história sozinha. E nessa versão da história, a princesa que não existia na história original foi deixada para morrer no castelo do rei demônio de propósito. E o prota percebeu isso, pois ele conhece muito bem o príncipe malvado que ele escreveu. Aquele príncipe fará qualquer coisa para não ter outros sucessores ao trono. Então, se a princesa está em perigo, significa que a vida do Vale também está. Então o prota não tinha a escolha não sei contar sobre a situação dele. A princesa do nada para uma dor de barriga e manda lá o cavaleiro inútil buscar um médico. Ele diz que precisa ficar perto dela para deixar em segurança. E ela pergunta se há algum motivo de perigo, já que o rei demônio está morto. E friamente, ele responde que não, e vai buscar um médico. O Vale ficou sem entender nada, porque a princesa nunca agiu ou falou assim desde o castelo. Até parecia que ela era uma pessoa diferente. Ela pede desculpa ao prota e diz que por causa dela ele ia morrer. A Charlotte diz que vai ser morta pelo seu irmão Bertus e que provavelmente a maioria dos cavaleiros ali são inimigos dela. E por isso, eles não vão conseguir sair dali. E isso só significa uma coisa. Os cavaleiros não querem mostrar ao mundo que ela está viva. Naquele momento, eles só estavam à espera da ordem para matar a princesa. Então, se ela vai ser morta, o Vale também vai ser morto para se livrarem das evidências. E daí, os dois começam a pensar num plano para fugir dali. O plano deles era pedir ajuda para o Sr. Franz, que era o cavaleiro que tinha salvo eles dois no castelo do rei demônio. O Vale pergunta se ele não está do lado do príncipe. E a princesa responde que se fosse isso, eles já estarão mortos no castelo do rei demônio. O prota ainda estava muito desconfiado sobre esse cavaleiro, mas ele concordou com o plano da princesa, pois era a única esperança dele. Acerta o plano de se fazer de isca para o prota procurar o tal de Franz. O Vale diz que isso será muito perigoso da parte dela. E ela responde dizendo que enquanto ninguém decidir o que vão fazer com ela, ninguém vai a matar.
matar. A princesa sai para fora da tenda e começa a discutir com os guardas que estavam a controlar a tenda dele, enquanto que por trás o prota já estava a sair dali. Ao procurar o Sr. Francis, ele deu de caras com um cavaleiro que pergunta quem ele é e o que estava a fazer ali. E o prota responde que ele estava à procura do Sr. Francis. E o cavaleiro diz que ele foi para o castelo do Rei Demônio, porque outro cavaleiro chamado Lance, que era aquele inútil lá, disse que havia mais refém no castelo do Rei Demônio. O prota na mente dele disse que fudeu porque aquele cavaleiro já tinha previsto o plano deles de pedir ajuda. E o cavaleiro que estava com o Vale pergunta sobre o que ele queria falar com o Sr. Francis. E se ele não falasse nada, ele ia ser morto naquele momento. O prota sem escolha teve de lhe dizer que a princesa estava em perigo. O cavaleiro fica sem entender nada. E o prota explica que também não sabe de uns detalhes, mas alguém está a conspirar para matar a princesa. E sem a ajuda do Sr. Francis, ela iria morrer. E surpreendentemente, o cavaleiro acredita nessa história. Até o Vale fica sem entender nada. E pergunta o motivo dele acreditar. E ele diz que o prota está tão desesperado pela sua vida que até um tolo consegue perceber. E ele falou também que o Sr. Francis já avisou que alguém iria tentar matar a princesa. O que deixou o prota confuso. Porque se o Sr. Francis já sabia disso, por que será que ele ainda assim foi para o castelo do Rei Demônio? O cavaleiro se apresenta e diz que o nome dele é Dario. E fala que ele e o prota vai procurar pelo Sr. Francis. Mas alguém escondido nas sombras não estava muito contente com essa ideia. A cena porta para o prota e o cavaleiro indo à procura do Sr. Francis. E o prota vê que tem demônios que estão a ser presos e pergunta para o Darius o que estava a se passar. E o Darius diz que eles estão a ser todos presos para mais tarde serem executados. Chegando no castelo demoníaco, Vale e Darius se encontram com dois cavaleiros que perguntam quem eles dois são. E Darius se apresenta dizendo que é o tenente que é líder do terceiro pelotão. E ele diz que está ali para falar com o Sr. Francis. Mas daí, a situação que já estava complicada, complica-se ainda mais. Porque o cavaleiro do bigode disse que acabaram de receber a notícia que o Sr. Francis tinha acabado de morrer numa batalha contra um demônio. Aí toda a situação deles fudeu ao triplo. E daí o capítulo 4 acaba. E pelas minhas limitações com hardware, o vídeo também fica por aqui, mas próxima semana vai haver continuação. E se você gostaste do vídeo, deixa o like que isso me motiva a fazer ainda mais vídeos. E se estás interessado pela obra, eu recomendo você a ler porque ela é interessante e tem um bom desenvolvimento, sem falar que é muito engraçado. E por isso eu vou deixar um link nos comentários que leva diretamente para um site e vocês podem lê-lo. Então, isso é tudo. Jason fica por aqui. Falou!